Bem-vindos de volta ao canal Via Oliveira. Espero que essa semana você tenha recebido o favor do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma vez eu ouvi numa pregação que nem todas as coisas são boas, porém todas as coisas cooperam para o bem. Apesar de que, muitas vezes, a gente pode estar sofrendo algo que não é bom, que dói na alma. Se a gente parar para ouvir a palavra e procurar entender, vamos compreender que vai cooperar para o bem, independente se eu estou vivendo um dia bom ou se está sendo um dia difícil. Então, vamos dar início ao nosso canal, ao nosso momento de buscar ao Senhor. Ok? Eu peço para você que você feche os olhos, que eu vou fazer uma oração por nós, para que Deus possa nos ajudar, possa nos orientar e possa colocar a nossa mente para ouvir a sua palavra. Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, eu oro para que a sua presença venha sobre as nossas vidas. Eu oro para que o seu poder, Senhor, venha entrar na vida, Senhor, dessa pessoa que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Que a sua misericórdia, Senhor Deus de Israel, possa tocar o coração de cada um que está ouvindo, a sua família, a sua casa seja transformada. Eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao 15. Vamos um pouquinho antes, no capítulo 11, no versículo 26, vai falar assim, Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. E ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Agora no capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico ele tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado e, em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi
para a sua casa. Então vamos dar continuidade à palavra de Deus e aprender mais um pouco daquilo que o Senhor ele deixou reservado para aqueles que Ele ama. Bom, você sabe que para estudar a palavra é importante a gente estar com a mente livre, né? Eu acredito que você pode estar fazendo alguma coisa, né? É o nosso início, né? A gente está começando os nossos estudos. Porém, quanto mais livre você tiver, mais dedicado, melhor vai ser o seu aprendizado, tá bom? E temos que, por que eu li o capítulo inteiro, né? Até um pouquinho mais do que o capítulo, para que a gente possa entender que não vou dizer que não adianta, a gente tem que parar, na verdade, de querer só um pouquinho. Às vezes a gente lê um versículo e acha que tá bom, porque é cansativo realmente, né? Fazer uma leitura mais dedicada. Porém, quanto mais dedicação, eu acredito que mais coisas boas acontecem. Mais Deus, Ele coloca no nosso coração aquilo que Ele gostaria que a gente soubesse. Então, assim, vamos nos dedicar mais, tá bom? Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes a gente quer, vamos dizer assim, não fazer nada, né? Porém, é importante que a gente possa se dedicar ao estudo, à palavra de Deus, tá bom? Algumas coisas importantes a gente pode tirar desse capítulo 12, da história que Deus revelou para que a gente pudesse aprender. Primeiro, que você deve já conhecer a história do rei Davi, né, que foi marcado por muitas lutas, muitas guerras, né? Antes dele ser ungido rei, ele era pastor de ovelhas e Deus encontrou nele algo diferente, né? E enviou o profeta Samuel para ungir ele rei. Mas até ele conquistar o reinado, ele teve muitas coisas, né, que foram acontecendo em suas vidas. Quando o profeta Natan chegou no palácio e contou a história para o rei Davi, naquele momento, Davi ele se compadece do homem pobre e já dá a sentença para o homem rico, a sentença de morte. Só que o profeta ele estava contando uma história fictícia para dizer assim: rei, é sobre você que eu estou contando. E algumas coisas importantes a gente consegue extrair desse pequeno texto. Primeiro, que Davi ele foi rápido em dar o julgamento, em dar a sentença para aquele homem rico. E ele se compadeceu do homem pobre. O profeta não falou que ele estava certo, nem que ele estava errado no julgamento naquele dia. Porém, a gente consegue observar que muitas vezes a gente age como o rei Davi, quando a gente está diante de uma situação. Pode ser no trabalho, pode ser na nossa família, né? Que a gente olha assim e diz, ele merece isso, ela merece aquilo. Isso deveria acontecer com ele, por quê? Porque ele fez isso. Então a gente, muitas vezes, nos colocamos no lugar de reis e damos o julgamento para o outro. Esse é um comportamento que o rei Davi ele teve naquele dia, que é importante a gente parar para analisar na nossa vida. Segundo, que é importante, Davi ele estava vivendo de uma maneira que ele estava se distanciando de Deus e não estava percebendo. Ele estava julgando os outros com facilidade, mas em nenhum momento que ele planejou a morte de Urias, que você encontra no capítulo anterior, ele parou para analisar a vida dele mesmo, se aquela atitude iria agradar ou não a Deus. O que vocês acham? Agradaria ao Senhor? Não, né? Assim como Davi tinha certeza que não, então por isso que ele não consulta Deus. Por isso que ele toma a atitude de ir lá e fazer um planejamento do qual ninguém iria saber, a não ser Joabe, que foi o servo dele, né, que estava na frente lá das batalhas, que colocou Urias para poder fazer a guerra lá na frente, lá nos primeiros da batalha. Então, terceiro, que eu acho que é importante, Davi, ele não fez nada inconsciente, nada mesmo, simplesmente ele passou por cima da real vontade de Deus, ele tomou a decisão como se fosse um ímpio, uma pessoa sem conhecimento de Deus. Ele fez o que era melhor para ele, sem que ninguém desconfiasse. Então esse seria, vamos dizer assim,
o terceiro comportamento de Davi, que muitas vezes parece com a gente. Como assim? Por exemplo, a gente vai fazer algo, toma uma atitude que pode nos beneficiar, mas não beneficia o outro. Isso muitas vezes pode ser no trabalho. Às vezes a gente fica calado diante de uma situação porque aquela pessoa que a gente poderia ajudar, ela poderia ser um dia nossa, vamos dizer, concorrente. Então vou deixar que algo aconteça com ela, não vou me posicionar para me poder um dia tomar o lugar dela. Você entende que isso pode acontecer na nossa vida? Que a gente tem que tomar cuidado? Às vezes a gente está se beneficiando em prol do problema do outro. Quarta coisa que eu acho interessante nessa história. Davi, depois de ouvir tudo que o profeta fala para ele a respeito das consequências do pecado dele, como Deus pensava sobre tudo aquilo que ele tinha feito, ele se arrepende rapidamente. Não sei se foi antes ou durante o que o profeta estava falando para ele, porém ele se arrepende com muita rapidez. E eu acredito que isso agrada ao Senhor de uma maneira muito maravilhosa. Porque pensa assim, ele era rei, tinha um profeta na casa dele, mas nem todos os reis, que a gente vai ver na história, né, ao longo da palavra, respeitavam os profetas. Ele estava levando algo duro para o rei Davi, uma sentença bem pesada. Davi poderia ter falado: quem é você para estar aqui? Quem te enviou? Será que essa palavra é de Deus mesmo? Não, eu não aceito isso na minha vida. Poderia ter batido o pé e ter expulsado o profeta, como muitos outros, a gente vê isso, né? Alguns reis, a gente vê essa atitude. Às vezes a gente não ouve o pequeno. Será que a gente não pode estar agindo que nem alguns reis? Que às vezes o pequeno vai falar assim: olha, você não fez isso de uma maneira que Deus se agrade, você precisa mudar. E a gente fala assim: quem é você? Então a gente tem que tomar cuidado. E Davi, eu acho bem interessante que ele se arrepende, ele ouve. Na mesma hora, ele se volta. Bom, outra atitude ou comportamento que eu acho interessante, ou um fato que eu acho interessante nessa palavra, é que Deus enviou o profeta por alguns motivos, para fazer o julgamento para que o que aconteceu ao Eteu, na casa Urias, né, pois ele viu a fidelidade dele, não foi justo o que aconteceu com ele, então Deus enviou o profeta para fazer um julgamento justo. E também eu acredito que Deus amava o rei Davi. Embora Deus amasse o rei Davi, ele também amava Urias. Embora Davi fosse um homem segundo o coração dele, Deus não passou a mão na cabeça do rei Davi. Ainda que a gente possa estar diante da sociedade, sendo aplaudido, sendo elogiado, nossa, como você é um profissional de excelência, nossa, como você é uma pessoa dedicada no seu trabalho, nossa, como você é um pai, uma mãe boa, diante do pecado, diante daquilo que está errado, Deus ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Entende como isso é sério? Se a gente pecou, se aquele pecado vai fazer mal pra gente, Deus ele vai nos mostrar. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça só porque a gente atingiu um novo patamar, uma nova, vamos dizer assim, um novo status. Isso é sério. Por que a gente vê muitas coisas acontecendo em alguns líderes, né? E até mesmo se a gente, pessoas próximas de nós. Ah, aconteceu isso, nossa, ele se afastou de Deus. Por quê? Porque
talvez ele tenha recebido aquilo que o rei Davi recebeu naquele dia, vamos dizer assim, punição, vamos dizer, um castigo. Olha, eu não sou conivente com isso que você fez. Ao invés de se arrepender rapidamente, muitos abandonam a fé. Muitos abandonam a fé. Então, assim, precisamos ser como Davi. Ainda que a gente tenha pecado, ainda que a gente tenha, de maneira consciente, se distanciado do Senhor, precisamos ser rápidos como Davi para se arrepender. Sexta coisa que eu acho interessante, que Deus, ao levar o profeta para dar um julgamento da morte de Urias, ele demonstrou amor pelo pequeno. Urias era pequeno. Justiça, não demonstrou nenhum favoritismo. Pelo contrário, diante de Deus, a gente é filho dele, todos nós somos filhos dele, se o seguimos. Se o seguimos. Certo? A gente precisa seguir. Como Jesus falou, abandone, deixe o pecado, toma a sua cruz e me siga. É importante pensar que somos amados, particularmente pelo Senhor. Certo? Não importa se uma pessoa foi mal com a gente, se ele é um rei, se ele não é rei, se ele é um líder, se ele é um chefe, Deus vai julgar a sua causa. Ok? Ele vai julgar a sua causa. Do jeito dele, não do seu jeito. Tá? Sétimo, coisa que eu acho interessante. Deus não vai passar a mão na nossa cabeça, independente da posição que carregamos diante da sociedade. Nada que está oculto vai ficar encoberto. Não devemos nos preocupar também se a gente for injustiçado, porque Deus se compadece do pobre. Porém, eu acho que isso é muito importante. A gente deve ficar atento se estamos agindo como o rei Davi, humilhando, magoando, difamando aquele que a gente considera menor do que nós. Como assim? Eu não sou rei, eu não sou líder, eu não sou chefe, mas às vezes a gente encontra pessoas menores do que a gente humilha, que a gente despreza. Às vezes é um irmão da igreja, porque ele é simples. Às vezes é alguém do meu trabalho, porque ele exerce a mesma função do que eu. Entende? É essas atitudes que desagradam ao Senhor e que a gente tem que ficar atento. Ainda dá tempo da gente se arrepender, ainda dá tempo da gente se voltar para Ele. Oitava coisa que eu acho interessante: não precisamos ser rei, exercer um cargo na alta sociedade para a gente pisar em alguém. Continuando nessa fala, às vezes a gente vê o nosso comportamento errado quando a gente vai no supermercado, numa loja, numa lanchonete. A gente trata as pessoas com indiferença, não temos paciência, certo? Às vezes com os filhos, às vezes com as crianças. Temos que prestar atenção. Por que eu estou agindo assim? É muito sério, mas é importante que a gente consiga visualizar tudo isso da história do rei Davi, desse capítulo, né, que a gente está lendo, e a gente pode colocar em prática, pedir para Deus nos ajudar. Não é condenação. Para finalizar, né, para terminar, o que mais me chama a atenção de tudo isso que a gente está estudando é a atitude do Senhor com relação ao comportamento do rei. Mais do que dar uma condenação, levar para a justiça, né? O Senhor ele considerou a importância de dar uma chance para o rei se arrepender. Deus é Deus e ele não precisava falar nada para o rei do que iria acontecer na vida dele. Poderia ter deixado ele sem saber por que as coisas ruins estão acontecendo na minha vida. Poderia ver Davi sofrer as consequências e cada vez estar mais distante dos seus caminhos. Então, assim, eu considero que Davi, naquele dia, ele recebeu novamente do Senhor uma chance de se voltar para Deus. Olha que maravilhoso que é isso. Pois nada mais do que oferecer sacrifícios, ele precisava ter um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Como ele falou lá em Salmo 51:17 que a gente leu,
No vídeo anterior, ele disse assim: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Olha que maravilhoso. Muitas vezes a gente vai ouvir de Deus: olha, eu não concordo com essa atitude que você fez. Eu não concordo, mas o que ele espera? O que ele está esperando de você, está esperando de mim? Arrependimento. Se arrepender. Se arrepender. E para finalizar agora de verdade, né, de uma vez por todas, assim como Davi ele parou para ouvir o profeta, ouviu o julgamento de Deus, ele rapidamente pede perdão. Rapidamente. A gente precisa ser assim, não ficar chateados com Deus. Uma outra coisa também que é importante, ele não procurou se justificar. Ele não procurou justificar o pecado. Ah, mas eu fiz isso porque eu estava me sentindo assim, eu estava me sentindo sozinho, por isso que eu busquei, né, a esposa de Urias, eu não sabia que ela era a esposa dele, e depois do que aconteceu, eu tive que planejar, porque como pode, eu sou rei. Então, como é que as pessoas iriam ficar, né, diante da situação quando soubesse que eu tinha pego a esposa do Eteu, do Urias? Então, por esse motivo, eu fiz esse planejamento. Não. Davi, ele nos mostra assim, aquele homem realmente, porque que ele era homem segundo o coração de Deus, porque ele não se justifica. Pelo menos não está escrito ali. Nem ali, nem em outro lugar que eu tenha estudado a palavra. Ele não se justifica, ele simplesmente se arrepende. Simplesmente se arrepende. Então precisamos ser assim, não ficar chateados com Deus, não procurar se justificar o nosso pecado. Precisamos nos arrepender verdadeiramente e buscar voltar para o Senhor, como quem corre para uma nascente de águas depois de caminhar dias e dias no deserto. Então essa palavra é para que a gente possa aprender realmente a ser como Davi. Porque, infelizmente, eu falo infelizmente, nós iremos pecar. Gostaria muito de dizer assim, você nunca mais vai pecar. Depois que você se entrega para Jesus, você nunca mais vai pecar na sua vida. Então tá tudo certo, é só se entregar. Não, nós iremos pecar. Sim, eu espero que não pecados como esses, né? Que é muito grave, né? Não sei se tem pecado grande ou pecado pequeno, né? Mas assim, o que eu posso pedir para o Senhor é me livrar. Ele diz assim, me livra do mal. E ele ensina, se você está em pé, cuide para que não caia. Então assim, a gente tem que sempre realmente estar diante de Deus e buscar misericórdia, buscar arrependimento, certo? E depois que o profeta ele termina, né, ele fala com Davi, ele diz assim, ó. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entende? Você não morrerá. Se a gente for levar para a nossa vida, se a gente se arrepender, nós não iremos morrer. Mas como assim, Viviane? Todos nós iremos morrer. Mas tem uma segunda morte. Uma segunda morte. Que ninguém quer ter, né? Então, assim, nós iremos viver com o Senhor. Que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Outra coisa que o mundo poderia nos dar. Riqueza, honra, glória, coroa. Isso que é maravilhoso na história do rei Davi. Ele tinha tudo aquilo já. Coroa, riqueza, já tinha conquistado, já estava até com a esposa de Urias, né? Tá tudo maravilhosamente bem. Porém, ele se viu diante do Senhor e disse assim, eu posso perder algo muito mais valioso do que qualquer coisa, do que qualquer ouro ou prata. Eu posso perder o Espírito Santo. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Em Salmo 51. É pesada um pouquinho, né, essa palavra, mas ela é profunda para que a gente possa se entregar ao Senhor verdadeiramente. Ok? Obrigada por você ter ficado até o final, né?
Eu acredito que por isso Deus vai tocar na sua vida, vai cuidar da sua família, como cuidou da minha, como está cuidando da minha família. Muitas vezes a gente quer coisas, né? A gente quer bens para viver bem nessa terra. E a gente pede essas coisas para o Senhor. Porém, Ele nos dá, ao longo da caminhada, vamos dizer assim, Ele nos dá coisas muito mais valiosas, que é a nossa salvação, que é uma família restaurada. E eu creio que Ele vai te mostrar que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. A salvação da sua casa. Crês no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é maravilhoso? E ele fala, né? Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Amém? Então, gostaria de finalizar essa palavra e agradecer você por estar ouvindo. Eu sei que diante de tantas informações, né, diante de tantas coisas boas e não tão boas na internet, o fato de você me escutar até o final é muito importante, tá? Importante para que a palavra de Deus ela entre no seu coração e ela transforme a sua vida. Eu estou orando por você, certo? Eu oro pelas pessoas que estão me ouvindo, eu oro para Deus me dar graça, para mim poder dar uma palavra realmente que transforme a sua vida, porque ela está transformando a minha, tá? Eu refleti diante da palavra de Deus e eu só estou compartilhando. Tenho certeza que às vezes você tem algo até mais, né, para poder falar. Então eu encorajo você a falar isso para outras pessoas, eu encorajo você a participar dos grupos da igreja, eu encorajo você a passar esse conhecimento para um irmão, né, para alguém que não conhece Jesus. Eu encorajo você a ser bênção na vida de outra pessoa, tá bom? Muito obrigada, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, escute louvores, ore ao Senhor, busque de todo o seu coração, tá bom? Que o Senhor ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu acredito nisso e eu busco por isso. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.